Bom, o fígado é a maior glândula do corpo e desempenha inúmeras funções metabólicas e exócrinas excretoras, que são vitais para o organismo. E como o fígado possui uma relação circulatória com a superfície absortiva do trato gastrointestinal, ele constitui então o local inicial onde os nutrientes absorvidos são processados, incluindo aqui fármacos e metabólitos bacterianos. O fígado contribui de forma fundamental para a homeostase bioquímica do corpo como um todo. Dentre as suas funções, inclui-se a produção de bilis, um fluido importante, pois ajuda a excretar o material não excretado pelos rins e também auxilia na absorção e digestão de lipídios por meio da secreção dos sais e dos ácidos biliares. O fígado também contribui com o metabolismo dos carboidratos. Ele é importante para a manutenção das concentrações fisiológicas, isto é, concentrações normais de glicose na circulação, isto é, ele é importante para a manutenção da glicemia, seja liberando glicose para a circulação por meio da glicogenólise, seja removendo o excesso de glicose na circulação e convertendo esta em glicogênio por meio da glicogênese. Processos também conhecidos como tamponamento da glicose. O fígado também contribui para o metabolismo dos lipídios. Os hepatócitos armazenam triglicerídeos por meio de um processo chamado de lipogênese, bem como realizam a oxidação dos ácidos graxos para gerar ATP. Promovem a síntese de lipoproteínas como HDL, LDL, VLDL, bem como sintetizam o colesterol e usam para produzir os sais biliares. O fígado também contribui com o metabolismo das proteínas. Ele é capaz de produzir novas moléculas de glicose a partir de compostos não carboidratos, isto é, proteínas, através da neoglicogênese. Ele também realiza a conversão de amônia em ureia, ureia que por sua vez será excretada na urina, e também promove a síntese de proteínas plasmáticas, como por exemplo a alfa e a beta-globulinas, a albumina, a protombina, bem como o fibrinogênio. O fígado também realiza um processo conhecido como destoxificação. O que é isso? Ele diminui os impactos negativos dos xenobióticos, isto é, substâncias químicas não pertencentes ao organismo, como por exemplo o álcool, drogas e fármacos. Lá na farmacologia, isso é um processo conhecido como metabolismo de primeira passagem. O fígado também realiza o metabolismo da bilirrubina, isto é, ele absorve eritrócitos senescentes, isto é, eritrócitos velhos, e promove a degradação do grupo M desses eritrócitos em bilirrubina, que é então secretada na própria bile. Bom,
Além disso, o fígado também realiza outras funções, como por exemplo, o armazenamento de vitaminas e minerais, a fagocitose e a ativação da vitamina D. Bom, vamos fazer agora uma visão geral de como funciona o sistema biliar. Então, olha só, a bile é continuamente produzida pelos hepatócitos e os principais constituintes orgânicos da bile são os ácidos biliares, cuja secreção é acompanhada por filtração osmótica de eletrólitos, bem como de água. Além disso, as células ductais, isso é, as células que revestem os ductos, também liberam bicarbonato, água e sódio, o que se dá pelo estímulo da secretina, como já discutido em aulas anteriores. Bom, à medida que a bile vai sendo secretada pelos hepatócitos nos canalículos biliares, ela vai gerando então uma pressão no interior dos ductos. Pressão essa que é gerada também por conta do fechamento do esfíncter de Oddi em períodos entre refeições. Desse modo, essa pressão gerada no interior dos ductos faz com que a bile seja então armazenada na vesícula biliar. E desse modo, então, quando uma refeição é ingerida, a colecistocinina, bem como a ação parasimpática, estimula o esvaziamento de bile, da vesícula biliar, no duodeno, bem como a própria colecistocinina também estimula o relaxamento do esfíncter de Oddi, permitindo assim, então, o esvaziamento de bile no duodeno. No duodeno, a bile então participa da emulsificação, isto é, da mistura, participa também da hidrólise e da absorção, especialmente de lipídios. Com a mobilização aboral, uma parte dos ácidos biliares é então reabsorvida passiva e ativamente. E por meio da circulação portal, esses ácidos biliares retornam para o fígado, onde são reaproveitados, enquanto uma outra parte é excretada junto com as fezes, certo? Então a bile é continuamente produzida e secretada pelos hepatócitos nos canalículos biliares. Como o esfíncter de Oddi encontra-se fechado em períodos entre refeições, essa produção contínua vai gerando um aumento de pressão nos canalículos e também nos ductos. Esse aumento de pressão faz com que a bile, então, seja movida para a vesícula biliar, onde então ela passa a ser armazenada. Após uma refeição ou durante uma refeição, o estímulo parasimpático, bem como a colecistocinina, estimulam a contração da vesícula biliar, da musculatura lisa da vesícula biliar, enquanto a própria colecistocinina também promove um relaxamento do esfíncter de Oddi. Desse modo, então, a bile é eliminada no duodeno por meio do esvaziamento da vesícula biliar.
promovendo assim a emulsificação, isto é, a mistura do conteúdo, bem como a hidrólise, e promovendo também a absorção, especialmente de lipídios, certo? Essa direção aboral da bile ao longo do intestino também promove a sua reabsorção passiva e também ativamente ao longo do intestino. Esses ácidos biliares que são reabsorvidos, então, retornam para o fígado por meio da circulação portal, onde serão reaproveitados junto com os novos ácidos biliares que serão sintetizados pelos hepatócitos, enquanto uma parte é excretada junto com as fezes. A mesma quantidade de bile de ácidos biliares excretada nas fezes é a mesma quantidade que será sintetizada pelos hepatócitos, certo? Bom, a bile é uma mistura complexa de substâncias orgânicas e também inorgânicas. Os ácidos biliares são os principais constituintes orgânicos da bile. Eles representam aproximadamente 50% dos componentes sólidos da bile. Para se ter uma ideia, o fígado humano sintetiza entre 200 e 600 miligramas de ácidos biliares por dia, bem como ele também secreta a mesma proporção nas fezes. E essa proporção que é excretada nas fezes é também ressintetizada pelos hepatócitos. Bom, os ácidos biliares são derivados do colesterol. Desse modo, a síntese de ácidos biliares também é uma via de eliminação do colesterol. E a síntese de ácidos biliares através da conversão do colesterol ocorre por duas vias. Na via primária, essa síntese de ácidos biliares ocorre nos hepatócitos, isto é, no fígado, o que dá origem ao ácido cólico e ao ácido quenodesoxicólico. A via secundária ocorre no lumen intestinal pelas bactérias intestinais. Elas dão origem ao ácido litocólico, ao ácido desoxicólico e ao ácido ursodesoxicólico. Este último possui esse nome porque ele é predominantemente encontrado nos ursos. Bom, a hidroxilação e a modificação das moléculas de colesterol em ácidos biliares faz com que a molécula hidrofóbica de colesterol torne-se uma molécula anfipática, podendo servir assim como detergentes, transportadores e também como sinalizadores. Vamos analisar a ilustração para a gente entender melhor como funciona essa síntese dos ácidos biliares a partir do colesterol. Bom, os ácidos biliares são então produtos anfipáticos, ou anfifílicos, derivados da molécula de colesterol. Isso significa que as moléculas de ácidos biliares possuem uma face tanto hidrofóbica quanto hidrofílica, São moléculas polares, certo?
Como mencionado anteriormente, então, o hepatócito, isto é, o fígado, constitui a etapa primária de síntese dos ácidos biliares primários. Nesse tecido, ocorre um processo de hidroxilação, isto é, o acréscimo de um grupo hidroxila na posição 7 da molécula de colesterol, o que se dá por meio da enzima 7-alfa-hidroxilase, formando assim o 7-alfa-hidroxicolesterol. Este, ainda no fígado, sofre uma ação da hidroxilase C27 para formar então o ácido quenodesoxicólico, né? Que portanto é um ácido biliar primário. Em uma via alternativa, o 7-alfa-hidroxicolesterol é convertido pela 12ª alfa-hidroxilase, que por sua vez acrescenta um terceiro grupo, hidroxila a molécula. E esse ácido, agora recém-sintetizado, sofre a ação então da enzima hidroxilase C27, sendo este então convertido ao ácido cólico, né? Que também é um ácido biliar primário, certo? Então, esses dois ácidos, o ácido quenodesoxicólico e o ácido cólico, são os ácidos biliares primários sintetizados nos hepatócitos, no fígado. Bom, quando esses ácidos entram na parte distal do intestino, eles podem sofrer ação de bactérias intestinais, formando assim os ácidos biliares secundários, né? Então, o ácido litocólico e o ácido ursodesoxicólico é formado a partir do ácido quenodesoxicólico, enquanto o ácido desoxicólico é formado a partir do ácido cólico, certo? Desse modo, então, nós temos os ácidos biliares primários, né, quenodesoxicólico e ácido cólico sintetizados no fígado, e os ácidos biliares secundários sintetizados a partir dos ácidos biliares primários, que encontram-se presentes na região distal do intestino, certo? Bom, após serem sintetizados nos hepatócitos, os ácidos biliares primários são conjugados, isto é acrescido à molécula um grupo amino de hidroxila ou de taurina. E esse processo também ocorre com os ácidos biliares secundários, que retornam para o fígado. Esse processo de conjugação torna a molécula de ácido biliar uma molécula mais hidrossolúvel. Bom, o segundo grupo mais abundante de compostos orgânicos da bile são os fosfolipídios, cujo principal ou principais são as lecitinas. E essa combinação de ácidos biliares e fosfolipídios é mais capaz de solubilizar os lipídios oriundos da digestão. O terceiro componente orgânico é o colesterol, que está presente em pequenas quantidades, contribuindo com aproximadamente 4% dos sólidos da bile. Bom, todos esses elementos orgânicos
formam micelas, né? Como você pode observar na respectiva ilustração, nós temos aqui os fosfolipídios, né? As moléculas de ácidos biliares, né? E o colesterol, que encontra-se também aqui no meio, mas não encontra-se representado na respectiva ilustração. Aqui nós podemos observar uma molécula de ácido biliar, né, com a sua respectiva face hidrofóbica e sua face hidrofílica, certo? Então é, portanto, uma molécula anfipática. Bom, então só para a gente recapitular, então os ácidos biliares são sintetizados nos hepatócitos, né, os ácidos biliares primários, e os ácidos biliares secundários são sintetizados ao longo do intestino por bactérias presentes nesse tecido. Os ácidos biliares que vão sendo sintetizados pelo fígado vão sendo armazenados na vesícula biliar, de modo que em períodos entre refeições apenas uma pequena quantidade acaba vazando aqui pelo esfíncter de Oddi, né? A vesícula biliar é estimulada a liberar bile para o duodeno durante as refeições. E isso ocorre por meio do estímulo da colecistocinina e também por meio de estímulo parasimpático. Como os ácidos biliares se movem em sentido aboral, uma parcela desses ácidos é então reabsorvida ao longo do intestino, e isso ocorre retornando assim, melhor dizendo, ao fígado por meio da circulação enterohepática. A porção de ácidos que não é reabsorvida é então excretada juntamente com as fezes. Isso corresponde a aproximadamente 500 miligramas, de modo que a síntese de novos ácidos biliares é regulada para repor esta perda. Além disso, a reabsorção ou absorção passiva dos ácidos biliares ocorre de forma passiva, né, ao longo de todo o intestino. E isso ocorre principalmente com os ácidos mais hidrofóbicos, isto é, aqueles que possuem menos grupos hidroxilas e que estão desconjugados. Enquanto que a reabsorção ou absorção ativa ocorre naqueles ácidos que encontram-se ou que estão mais hidrofílicos, isto é, aqueles que possuem mais grupamento hidroxila, de modo que essa reabsorção ou absorção ativa é regulada pelo transportador apical de ácidos biliares dependentes de sódio, né? E esses canais encontram-se presentes na membrana apical dos enterócitos. Bom, produto da digestão dos alimentos, especialmente a bile presente no duodeno, estimula a liberação de colecistocinina na circulação, certo? Essa colecistocinina, então, atua na vesícula biliar em receptores colecistocinina do tipo 1, estimulando assim a contração da musculatura lisa da vesícula, e também a colecistocinina atua no esfíncter de Oddi, proporcionando o relaxamento desse esfíncter. Isso proporciona então uma expulsão, né, ou esvaziamento do conteúdo da vesícula biliar no
duodeno, certo? Então, o conteúdo dessa aula você pode revisar pelas seguintes referências.